a meada irlandesa. Então, esta era uma faca de combate, e tão pouco se sabe sobre elas. Oi, aqui é a oficina do Todd, eu sou o Todd Cutler, e hoje vamos falar sobre a meada irlandesa. Então estas são facas de combate fantasticamente interessantes e misteriosas dos séculos XV, XV primeiro e XV primeiro na primeira Irlanda. É uma faca de combate gaélica, estava em toda a parte. Você vê isso nas imagens, lê sobre isso na literatura, mas restaram tão poucas delas. Mas antes de continuarmos e falarmos sobre as facas em si, vamos dar um pouco de contexto sobre por que estou fazendo elas e do que se trata tudo isso. No ano passado, saiu um ótimo livro novo que é O Skin, de Roberto Gresh. O que torna este livro realmente bom é que suas informações não são encontradas em nenhum outro lugar. Então, esta era uma faca de combate extremamente importante na Irlanda por quase 300 anos. Este livro cobre o período de 1500 a 1700. Elas já existiam antes desse período, mas pouco se sabe. Essas informações não são encontradas em outros lugares. Se eu procurar um livro sobre adagas Bollock, verei a mesma adaga em vários deles. Com adagas Rondel, acontece o mesmo. O Skine, não existe nada, estou te dizendo agora, de qualquer importância, que não esteja neste livro de qualquer forma, isso aqui não é uma resenha sobre o livro. Mas a questão é que só tivemos uma conversa rápida sobre isso. E ele perguntou se eu faria uma versão Todd Cutler, basicamente, uma versão acessível do Skin para as massas, e foi isso que eu fiz. Então temos aqui uma longa e uma curta. Skinfada, a pronúncia de Muirdog provavelmente ficou horrível, mas eu não sou. A Skin gaélica do século XVI tinha duas variedades. Primeiro, falaremos da Skinfader e, depois, da Muirdog. Não se engane, Skinfada eram facas grandes. Então esta aqui tem uma lâmina de 14 polegadas e 638 centímetros, 8 milímetros de espessura, que é, acho que 5/16 de polegada, algo assim. Mas esta não é a maior. Então, temos um bom exemplo aqui. 12 mm de espessura, meia polegada de dorso. Um verdadeiro monstro. Então, quando você fala de uma faca como essa, é tipo parte espada, parte adaga, parte massa de barra. Vai ser uma baita perfuradora, mas também vai ser um baita porrete. E esta peça do Todd Cutler aqui é uma faca de combate formidável. Realmente é, mas a lâmina longa vem acompanhada de um cabo relativamente curto, e isso é exatamente como eram os originais. Agora, se olharmos para este punhal aqui, dá para ver que há semelhanças marcantes entre os formatos das lâminas. Muito largas, de fio único, bem, relativamente grossas, relativamente longas. E a questão é que existem laços culturais muito fortes entre a Escócia e a Irlanda. Então, dá para imaginar, e não é nada absurdo que haja semelhanças entre as duas. Mas, na verdade, os cabos seguiram caminhos bem diferentes. O punhal evoluiu claramente do antigo punhal Bollock medieval. O punhal Bollock possui saliências típicas, assim como o Dirk apresenta essas mesmas saliências. Depois, por volta de 1700, esse detalhe foi estilizado e sumiu, deixando de ser claramente um punhal Bollock. Porém, nessa época, ainda era. Mas vamos esquecer o Dirk agora, porque agora estamos falando do Skin. Quando se trata dos Skins longos e curtos, eles parecem ser decorados em dois estilos distintos. Um é decorado como os Skins curtos, o outro como os longos, que tem esse espiral característico no cabo. Eles têm um cabo, que é afunilado dessa forma, nesse formato, e afunilado desse jeito também. Um pouco de decoração em cima e embaixo, uma faixa, e acima e abaixo dela, há anéis de metal distintos. Agora, o anel na parte de baixo cria um reforço fantástico para o cabo, porque essas são facas longas e pesadas, elas vão colocar uma pressão enorme sobre o cabo. E, na verdade, há uma grande chance dessas partes se quebrarem. Então, esse anel inferior te dá um ótimo suporte ali, e o anel superior também. Eu realmente não tenho certeza de qual é o propósito disso, mas com certeza é decorativo, e com certeza está ali. Isso, então, é fixado com uma série de cunhas. Você pode ver as cunhas, como cunhas de martelo, são encaixadas. Elas empurram a madeira para fora e travam o anel no lugar. Muito incomum,
muito estranho. E eu não conheço nenhuma outra faca que tenha sido construída exatamente assim. Fiz um curta-metragem no verão passado enquanto preparava essas peças. Veja, ele mostra como são montadas, destacando o papel das cunhas, anéis e outros itens. Vou cortar e dobrar o latão para os encaixes. Em alguns exemplos, essas cunhas são bem uniformes, em outros elas são um pouco aleatórias. Aqui você vê que este exemplo usa as cunhas de forma decorativa. A função permanece, mas agora é um detalhe extra. Enquanto isso, temos outro aqui de um novelo curto, onde você pode ver que as cunhas são bem aleatórias e foram simplesmente colocadas ali de forma desordenada. Então, elas não servem como decoração, mas cumprem a mesma função. É uma abordagem intrigante. Os anéis de aderência também são interessantes. Agora, na verdade, eu fundi esses em latão por questões de custo, mas os originais eram feitos de aço. Mas eles os banhavam em latão, então os irlandeses parecem ter uma preferência por banhar as coisas em latão. Diversas peças e partes, como pontas de flecha, lança, componentes de espada e, como vimos, da bainha. Vamos analisar a bainha. Então, o que temos aqui é couro grosso, uma única camada, e ele é estruturado de forma que sobe bem acima do cabo. Então, ela segura muito bem a faca, envolve e protege o cabo. Até mesmo a própria bainha era incrivelmente bem decorada. Todo exemplo de skein que existe tem uma bainha incrivelmente complexa. Agora, novamente, pelo preço, eu não consigo entregar esse tipo de coisa. Então, nós colocamos uma decoração que remete às peças originais. Isso tudo é meio que normal, de certa forma. É muito do que você esperaria de uma faca daquele período. Chegamos ao formato. Então, as descrições e ao que você percebe de cada uma. Imagens existentes da época mostram um formato que parece ser feito de fio de cobre ou bronze torcido. Então, quase como uma espiral ao redor da ponta. E eu tenho que dizer, na verdade, neste ponto, que muitas das bainhas, de fato, não têm formatos. Mas as que têm, parecem ter algo muito semelhante, uma maneira peculiar de formar um formato, o que também é característico. Quando você quer uma faca que se destaque, embora na Irlanda talvez não funcione, mas em uma reencenação moderna, você tem uma faca longa, com uma bainha decorada, um formato de fio torcido, um cabo entalhado, anéis nele, cunhas. Se você quer algo distinto, é isso aqui. Então esse é o skein fader, ou skein longo. Então vamos dar uma olhada no mirdogo, ou mirdog, não tenho certeza de como pronunciar exatamente, mas o skein curto, ele tem muitas semelhanças. Neste caso, há só um leve facetamento na parte traseira da lâmina. Um dos modelos curtos apresentava esse exemplo. Fora isso, lâmina de um só fio, robusta, grossa, com os anéis no cabo e o encaixe, mas a decoração do cabo é bem diferente. Nós passamos daquela espiral torcida ao redor do punho para basicamente um tipo de solter escocês quase. É um pouco incomum, está desalinhado, então esses braços estão deslocados um do outro. E você pode pensar que isso foi apenas um acidente, um pouco de entalhe mal feito, porque eu copiei um exemplo específico, mas há outro exemplo onde o entalhe é muito característico. Ele tem o mesmo desalinhamento em relação ao solter. Por quê? Eu não sei, quem sabe, mas tirando isso, a construção da faca é basicamente a mesma. É uma versão mais curta, feita igual à mais longa. Então ela tem os anéis, tem as cunhas, tem o cabo afunilado, indo nessa orientação ali, e novamente a lâmina larga, robusta e forte. Então, embora essas tenham cerca de 9 ou 10 polegadas, ou seja, 23 a 25 centímetros novamente, elas podem chegar a até meia polegada de espessura na lâmina. Então vai ser como uma alavanca com esse tipo de espessura. Eu fui para um dos exemplos históricos mais finos. Novamente,
tem cerca de 8 milímetros, mas resulta em uma faca de combate muito robusta, assim como sua irmã maior. E a bainha em si também é construída de uma forma muito semelhante. Ela sobe bem no cabo, tem decoração e capela de fio torcido embaixo. Agora, há algumas referências a skins na literatura, especialmente esses mais curtos. Acho que existem duas referências, onde nas duas vezes é mencionado que foram arremessados. Agora, eu entenderia que eles foram arremessados como parte daquela história, daquela situação, daquele evento. Não acredito que essas sejam facas de arremesso. Como qualquer coisa, esse cabo e construção duram um tempo, mas não são resistentes para servir como faca de arremesso repetido. Todo esse trabalho duro que foi colocado em uma escultura realmente bonita e bem feita vai acabar sendo lascado e danificado. Sim, você pode arremessar, mas você pode arremessar qualquer tipo de faca. Eu não acredito que era esse o propósito dessas aqui. Mas há outra menção sobre meadas que eu acho realmente interessante, muito intrigante, que é Bristol Docks 1526. Agora, existe um comércio estabelecido de envio de facas da Inglaterra para a Irlanda, mas há duas referências ao envio de facas da Irlanda para a Inglaterra. Havia intenso comércio internacional de armas, armaduras e outros produtos na Europa nesse período. Então, por exemplo, você pode ter uma armadura feita na Alemanha, mas destinada ao mercado inglês. Ou seja, ela é estilizada para os ingleses com as coisas que os ingleses gostavam, mas foi feita na Alemanha. Não acredito, e talvez seja injusto com a Irlanda dessa época, que o país tivesse sofisticação ou avanço como base de manufatura para produzir facas no estilo inglês para vender aos ingleses, mas fabricá-las na Irlanda? Me corrija se estiver errado. Então, o que eu suspeito é que, na verdade, eles estavam exportando facas irlandesas, estavam exportando Skane para a Inglaterra. E isso torna tudo ainda mais interessante, porque de repente você tem a possibilidade de caras em Londres, em Bristol, em Liverpool, andando pela rua com Skane irlandês. Isso não era algo que eu tinha considerado. Isso volta para o aspecto realmente interessante, que é o fato de que essas coisas quase não aparecem nos registros. Em todo esse livro, dedicado ao novelo, há 7 exemplos. Isso é tudo o que Roberto conseguiu encontrar. 7 exemplos, mas isso deveria estar em todo lugar. Essa era a faca de combate padrão para Cairn e Galaglass. Podem ter sido exportadas para a Inglaterra e deveriam aparecer em todo o registro arqueológico, mas não aparecem. O que acha que explica isso? Porque não me parece certo que haja tão poucas evidências deixadas para trás de uma faca que existiu por quase 300 anos. Mas outra coisa que podemos concluir de tudo isso é que Todd Cutler faz a Skane curta, chamada de cãozinho, a Skane Fader, que é a longa, e elas estão disponíveis agora mesmo. Se você gostou, acesse nosso site. Lá tem muito conteúdo interessante para você. Confira nosso canal secundário, toddcutler.com, com muito conteúdo de nicho sobre diversos temas que vão te interessar. E se você quiser nos ajudar, vá dar uma olhada na página do Patreon. Mas enfim, esquemas irlandeses, cortesia do livro de Roberto Gresh, muito obrigado.